você a ficar em pé neste momento, em reverência à palavra de Deus, abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, Atos 16, a partir do versículo 16 até o versículo 26. Vamos estar lendo. Preste atenção na leitura. Diz o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos teu grande, poderoso e excelso nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Ó Deus, esse altar te pertence. Nós te damos honra e glória. Sabemos, Senhor, que a responsabilidade de subir a esse altar é muito grande. Ó Deus, mas nós nos humilhamos diante da tua presença para dizer que nós precisamos do Senhor. Eu preciso que o Senhor me capacite, me dê sabedoria, inteligência, para que eu possa transmitir a tua palavra. Também o teu povo que está aqui, Senhor, aqueles que estão online, que o Senhor possa abençoá-los, dando inteligência, para ter entendimento da tua palavra, que essa palavra, Senhor, possa trazer efeito nas nossas mentes. Ó Deus, que possamos ter entendimento, Senhor, da riqueza dos textos da tua palavra, como eles falam, e falam de formas diferentes, em tempos diferentes, ó Pai, e nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo é que nos conduz. Perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições, e fala-nos, ó Pai, pois eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Esse é um texto, né, como eu falei na minha oração, de uma riqueza, né? Você lê todo o capítulo 16 do livro de Atos, ele é de uma riqueza enorme, ele traz tantas mensagens para o nosso coração, e hoje eu gostaria de estar abordando alguma coisa que pudesse encher o nosso coração de fé, né? E nós vemos nesse texto que Paulo estava ali com Silas, depois de receber uma ordem de Deus para ir para aquele local. Ele sabia que estava no centro da vontade de Deus, ele estava indo para um lugar de oração, e de repente vem uma jovem, o texto nos diz que é uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas, usada por Satanás, como o texto nos mostra que ela possessa de um demônio, e ela adivinhava determinadas coisas das vidas das pessoas.
Porque Satanás ele tem essa capacidade, né, de ir ali e saber da vida da pessoa que está ali no escondido. Ele entra onde muitas vezes nós não podemos entrar, mas Satanás ele tem essa capacidade. Ele não tem o poder de entrar na nossa mente como Deus entra, mas saber das situações, articular, olhar, observar. É um grande psicólogo, conhecedor, né, da raça humana, e ele, às vezes, ele faz isso com as pessoas, como ele fazia com essa jovem, né, que adivinhava sobre as vidas, e dava grande lucro aos seus senhores com isso, porque os senhores dela utilizavam para ganhar dinheiro. Não é diferente dos nossos dias, né? Quantas pessoas estão sendo aí usadas para ganhar dinheiro, as pessoas explorando muitas vezes aqueles dons e talentos que a pessoa tem. Não muda nada, né? E aqui, de repente, quando Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação daquela jovem, os donos delas ficam furiosos, levantam uma multidão contra Paulo e Silas e acabam levando-os à prisão. E eles foram para a prisão, mas antes de ir para a prisão, o texto nos diz que rasgaram as vestes deles. Pensa bem, chegaram a rasgar as vestes deles, açoitaram com varas, e depois foi dada a ordem que colocasse eles em grande segurança. Então eles foram colocados ali com seus pés amarrados em grades e presos naquele local. E nós vemos que acontece um grande milagre. Paulo e Silas estão orando, louvando a Deus, e de repente, como o texto nos diz, há um terremoto, onde eles estão presos se soltam, as portas se soltam, não só deles, mas de todos os prisioneiros que estavam ali, escutando Paulo e Silas louvando a Deus. Então nós vemos aqui Deus trazendo uma grande surpresa. De repente, aconteceu uma coisa surpreendente na vida de Paulo e Silas. E o tema da nossa mensagem é isso, um Deus que surpreende. Nosso Deus é um Deus que surpreende. Mas a quem Ele surpreende? É isso que eu quero falar nessa noite. Porque Ele não fica trazendo surpresas na vida de todos. Ele traz surpresa na vida de algumas pessoas. E quem são essas pessoas? O que elas fazem para que Deus possa sempre estar surpreendendo com grandes milagres, grandes terremotos que acontecem e portas se abrem, como foram essas portas se abriram aqui nesse momento que nós lemos nesse texto. Então Deus, quando menos se espera, Ele surpreende aqueles que o servem. Então eu quero falar sobre isso. O que Paulo e Silas fizeram e o que é que nós devemos fazer também para que Deus viva nos causando grandes surpresas, trazendo coisas espetaculares. De repente você está numa situação difícil, e eu creio que é uma experiência minha, eu creio que é uma experiência sua também, situações adversas, situações difíceis, de repente Deus intervém. Você fica claro que foi um terremoto que aconteceu, que Deus mudou toda a situação, que Deus transformou toda a situação, porque nós estávamos ali fazendo alguma coisa que agradava a Deus, né? Então eu queria falar sobre isso. Primeiro, a primeira situação que nós vemos aqui na vida de Paulo e de Silas, que fez com que Deus os surpreendesse naquele momento, porque quando nós estamos a seu serviço, quando nós estamos a serviço de Deus, Deus está sempre nos surpreendendo. Pode parecer que está difícil, mas se eu estou trabalhando na casa de Deus, eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Como Paulo, Deus fala com ele, passa a Macedônia, ele estava indo para outro lugar, passa a Macedônia, e ele obedece, vai para a Macedônia. Chegando ali, ele vai para um lugar de oração, e a primeira coisa que ele observa é um grupo de mulheres, e ele prega ali para aquelas mulheres,
uma daquelas mulheres que era uma mulher rica, que mexia com púrpura, né, tecidos ali, se converte e oferece a casa dela para ser uma igreja. Então Paulo e Silas, eles estavam servindo a Deus. Olha o que diz o versículo 17, eu queria repetir isso aqui. Esta, está falando daquela mulher, jovem adivinhadora, seguindo a Paulo e a nós por quê? Porque Lucas, que escreveu esse livro, o mesmo autor de Lucas, ele está dizendo, seguindo a Paulo e a nós, né? Clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Até o diabo sabe quem é e quem não é servo de Deus, quem é que está servindo a Deus de verdade. Deus vai surpreender aqueles que são os seus servos. Aqui mesmo no livro de Atos, nós vemos certa vez que os filhos do sacerdote, eles chegaram diante de um homem que estava endemoniado e quiseram expulsar o demônio, e eles levaram um couro do demônio. Aquele homem endemoniado bateu neles muito, e falou com eles, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço, vocês não são servos do Deus Altíssimo. E aqui nós vemos próprio demônio reconhecendo quem é o servo. Não adianta a gente fingir, usar a Bíblia, ir na igreja, né, falar que é evangélico, não é só isso, é ser servo de verdade. Ser servo é obedecer em tudo que ele nos manda. Passa para Macedônia, Paulo foi, vai até na beirada do rio, prega, ele pregou, tudo que Deus ordena, Paulo, ele vai obedecendo. Ora pela menina, ele ora e o demônio sai dela. Então, depois, mais tarde, nós vemos nesse mesmo texto, ele pregando para o carcereiro, ou seja, ele se preocupava em obedecer às ordens de Jesus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele se preocupava com as almas que estavam perdidas. Se nós não estivermos preocupados com as almas perdidas, nós não somos servos do Deus Altíssimo, porque nós não estamos servindo a Deus, nós não estamos fazendo a vontade dele. Se nós estamos só preocupados com a nossa vida, só o que nós vamos ganhar nessa terra, nós não somos servos do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo é aquele que obedece e faz a sua vontade, mesmo que a princípio pareça que vai ter prejuízo, como aconteceu aqui. A princípio parecia que eles tiveram um grande prejuízo de servir a Deus, de ir para o lugar de oração, de expulsar o demônio, de pregar o evangelho. Parecia que ia dar tudo errado, foram parar na cadeia, foram açoitados, mas viveram um grande milagre, foram surpreendidos por Deus, porque houve um grande terremoto e as correntes se soltaram, as portas se abriram, e eles tiveram a oportunidade de falar ainda mais de Jesus, pregando para aquele carcereiro. Então, Deus vai surpreender quando nós estamos a seu serviço. Se nós estivermos ao seu serviço, honrando a Deus, trabalhando para o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, Deus sempre vai ter uma surpresa na sua vida. Quando tudo parece que as portas estão fechadas, tudo parece complicado, tudo parece difícil, tudo parece impossível, Deus chega e intervém. Se for necessário, Ele manda um anjo, como libertou Pedro na prisão. Se for necessário, Ele manda um terremoto, como libertou aqui. Se for necessário, Ele faz qualquer coisa, porque Deus é Deus. A palavra de Deus nos diz, de forma muito clara, lá em Isaías 64:4, que nós temos um Deus que trabalha para aqueles que são seus servos, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que honram a Deus. É claro o texto lá, nos dizendo isso. Então, servir a Deus é o melhor negócio.
Fazer a vontade de Deus é o melhor negócio, porque Ele vai te surpreender. Sempre na sua vida vão acontecer milagres no nome de Jesus. É isso que vai acontecer. Então, o primeiro ato que nós vemos aqui é o serviço. Quando nós servimos a Deus, quando nós prestamos nosso serviço a Deus, quando nós fazemos isso com prazer, a sua vontade, Ele vai fazer milagres na nossa vida. Porque quando nós olhamos esse texto, nós sempre olhamos as duas últimas partes que eu vou falar aqui, mas nós vemos que Paulo foi surpreendido, mas Silas, porque também serviu a Deus. Segundo, quando nós oramos, Deus vai nos surpreender quando nós oramos. O versículo 16 diz o seguinte: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lugar aos seus senhores. Indo nós ao lugar de oração, então eles tinham um lugar de oração. Paulo e Silas sempre estavam orando. Eles entenderam que a oração faz com que Deus nos surpreenda. Que bênção que você está aqui nessa noite para orar por um problema que você está vivendo. Talvez você possa olhar para esse problema e olhar como os outros presos estavam olhando. Nós não vamos sair daqui. Mas Paulo e Silas, antes de serem presos, estavam orando. Mas lá dentro da cadeia, também, o versículo 25, a parte A, diz o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas oravam. Tem gente que quando aperta, os problemas apertam, quando a situação fica difícil, estou cansado, não vou orar. Aí que é a hora de orar. Aí que é a hora de fazer corrente de oração. Aí que é a hora de jejuar. Aí que é a hora de dobrar os joelhos diante de Deus todos os dias, no secreto do nosso quarto também. E Deus vai nos surpreender. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, sempre atrás de um grupo orando, vinham grandes surpresas. Deus os surpreendia. Quando os discípulos, logo depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, andado com ele durante 40 dias, Jesus Cristo fala com eles: ficai em Jerusalém, ficai lá em Jerusalém e orem, estejam lá orando. O que aconteceu? O Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles, porque eles oravam. Deus surpreendeu, porque eles oravam, porque eles acreditavam. Sempre, quando Pedro foi solto da cadeia, mesma coisa, a igreja orava, e Pedro certamente estava ali orando, porque ele confiava no Senhor, e Deus o surpreendeu. A oração, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida, porque de repente, pode ser hoje na sua vida. O de repente aqui, de Paulo, que estava orando, e Silas, pode ser hoje, e ele te surpreender nessa noite, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Ezequias, o rei Ezequias, quando Isaías chega para ele e fala: olha, Deus mandou te dar um recado, conserta a tua casa, porque você vai morrer. É um recado difícil de ouvir. Conserta a tua casa, porque você vai morrer. O que Ezequias fez? Ele virou para a parede e chorou e orou, clamou a Deus. Quando Isaías já estava saindo, Deus falou: volta lá e fala com ele, que eu vou dar mais 15 anos para ele de vida. Que surpresa, né? Pensa bem você,
com a sentença de morte, de repente Deus falar com você: não, você não vai morrer agora, você vai ter mais 15 anos de vida. Por quê? Porque a oração faz com que Deus nos surpreenda. A oração muda toda uma história. Se Paulo e Silas tivessem abaixado a sua cabeça, chorando e entristecido, naquele lugar, murmurando contra Deus: Deus, por que isso? Olha bem, Deus, nós fizemos a tua vontade, nós viemos para esse lugar, o Senhor falou para a gente passar para a Macedônia, o Senhor falou com a gente para ir para aquele local de oração, para pregar o Evangelho, o Senhor falou comigo: olha, expulsa o demônio dessa jovem, liberta, traz a libertação. E agora nós estamos aqui, todo machucado, sem vestes, com frio, presos, portas fechadas, lugar úmido. Se eles ficassem ali se lamentando, não, mas Paulo e Silas oravam. Não importa a sua situação, não murmure, troque a sua lamentação pela oração, e Deus vai te surpreender, no nome de Jesus Cristo. E terceiro e último, Deus, Ele nos surpreende quando nós louvamos. O restante do versículo 25 diz o seguinte, eu vou ler todo o texto: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles não cantavam baixinho, eles não estavam ali entristecidos cantando ali baixinho. O texto nos diz que eles cantavam hinos a Deus. Fica imaginando quais hinos, os salmos de Davi, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Cantando hino ao Senhor, porque tudo eram cânticos, e eles cantavam aqueles cânticos. O texto nos diz que eles estavam ali, oravam meia-noite, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos, e todos os escutavam. Eles queriam que todos entendessem que não importa a situação que nós estamos vivendo, nós vamos louvar a Deus em toda e qualquer situação. É o recado que Paulo e Silas dão para nós nos nossos dias. O louvor a Deus não depende da situação que nós estamos vivendo. Nós nascemos para louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, dizer quem é Deus, e certamente, quando nós fazemos isso, o diabo não entende, o inferno não entende. Como é que pode louvar a Deus nessa situação? Mas nós temos que louvar a Deus. Você quer ser surpreendido por Deus? Louve a Deus. E Deus certamente vai nos surpreender. Louvar a Deus nos momentos difíceis da vida é complicado, mas é a melhor forma de nós vermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O texto nos mostra isso. E nós temos um outro texto também de Josafá, rei, e ele estava cercado por 3 exércitos. 3 exércitos, era uma multidão. E ele fala claramente com Deus: Deus, não sei o que vamos fazer nessa situação. Você leu o texto lá,
de Josafá, esse texto. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei. De repente, instruído certamente pelo Espírito Santo, ele chega num grupo e manda cantores. Eu queria ler esse texto, 2 Crônicas, capítulo 20, 21 e 22. Olha, presta atenção. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles começaram a louvar. O que é que Deus fez? Quando eles começaram a louvar, eles começaram a brigar entre eles. O povo de Amon contra Moabe e contra o povo de Seir, um matar o outro. Quando eles chegaram ali, os inimigos estavam mortos. Eles não tiveram que lutar, só recolher os despojos. Por quê? Porque eles louvaram a Deus. Porque eles engrandeceram a Deus. Louvar a Deus, ele tem um impacto que é tremendo. Ele traz o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando nós louvamos, quando nós estamos com um problema, quando nós fazemos isso, nós vamos contra a lei normal do ser humano. Porque se eu estou com um problema, o que eu tenho que fazer? Que normalmente eu tenho que fazer? Reclamar, chorar. Aí eu louvo a Deus. Toca o coração de Deus. Deus surpreende a gente. Deus, não sei porque eu estou passando essa situação, mas louvado seja o teu nome. Eu vou cantar louvores ao teu nome. Eu vou engrandecer ao Senhor, meu Deus, que pode mudar a toda e qualquer situação. Desbarata os inimigos, confunde Satanás, confunde o inimigo. Confunde. As nossas lutas, nós vencemos orando e louvando a Deus. Nós louvamos a Deus. Daqui a pouco nós vamos orar, já louvando a Deus pela vitória, em nome de Jesus, já engrandecendo a Deus pela nossa vitória. Nós vamos crer que o inimigo das nossas almas, que trama contra as nossas vidas, vai se confundir. Deus vai desbaratar o inimigo. Que maior é o nosso Deus do que qualquer situação adversa na nossa vida. Você quer a vitória? Você quer ser surpreendido por Deus? Sirva a Deus, ore e louve a Deus. Os milagres vão acontecer. Um terremoto vai acontecer aqui nessa noite, se você crer. E as portas serão abertas no nome de Jesus Cristo. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Qual situação que você está vivendo? Qual o problema? Qual a aflição? Sirva a Deus.
Servir a Deus é o melhor negócio que nós fazemos nessa vida. Porque servir a Deus faz com que Deus trabalhe pelas nossas causas. Olha que coisa maravilhosa, é a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando não. Deus não é um servo nosso não, mas Ele tem prazer em nos surpreender quando nós servimos a Ele. É prazer, é igual um pai. É igual um pai mesmo, quando vê o seu filho, ele tem prazer em surpreender o seu filho, não é por obrigação apenas, é pelo prazer de ver o seu filho bem, de ver os milagres acontecendo na vida do seu filho. Então ore, entregue agora nas mãos de Deus a sua situação, e comece a cantar louvores. Quando você estiver vindo para a oração, louve a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. Eu estou passando por isso, mas me surpreenda. O Senhor é um Deus que surpreende. Faça isso na minha vida em nome de Jesus Cristo. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que traz tantas lições. E é tão simples, Senhor, o Evangelho, só nós lermos e aplicarmos na nossa vida, e as coisas naturalmente vão acontecendo, porque o Senhor não muda. O Senhor é um Deus que gosta de surpreender os seus servos. Deus, e essa é a noite de vitória, de bênção, de portas abertas, de grilhões serem quebrados no nome de Jesus Cristo, de coisas novas acontecerem na nossa vida, e nós queremos, Senhor, honrar o teu nome por isso, louvar o teu nome, muito antes das coisas acontecerem, porque nós, Senhor, acima de tudo, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, o Senhor podia não livrar Paulo e Silas, mas o Senhor livrou. O Senhor não ia deixar de ser Deus, mas o Senhor é um Deus que surpreende. Ó Deus, surpreenda o teu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus, pelas bênçãos e vitórias, que eu sei que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém.